Graça e paz, amém. Que nosso Deus receba o nosso culto, que a Ele prestamos nessa noite. Você que está conosco, sinta-se abraçado por essa igreja. Você que está nos acompanhando de casa, bênção de Deus possa estar sobre você, sobre sua família, nessa noite abençoada que o Senhor nos concede. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. Isaías, capítulo 2, versículo 3. E nós vamos continuar meditando, aprendendo na palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E virão muitos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Que Deus nessa noite nos ensine, nos edifique e nos fortaleça. Amado Deus e Pai, ó Deus, depois de te adorarmos, através dos cânticos, através da oração, de recebermos já alguns ensinos que veio de Ti na Tua palavra, nós continuamos no mesmo espírito, buscando crescimento, e sabemos que o Senhor tem o alimento que nos fortalece e nos ajuda a crescer em espírito e em verdade. Fala com o Teu povo aqui reunido e aqueles que estão nos acompanhando à distância. Que o Teu Espírito Santo prepare os nossos corações para tudo aquilo que iremos receber de Ti. É a oração que Te fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Queridos, a palavra do Senhor apresenta o nosso Deus como o sumo pastor, aquele que de fato apacenta o seu rebanho espalhado em todo o mundo, em todos os momentos, em todos os lugares. E como pastor, ele cuida, ele trata. Deus trata conosco nos nossos erros. Quando nós, por teimosia, por desobediência, por rebeldia, nos afastamos, Ele vai lá e nos traz para o bom caminho. Deus trata conosco nos nossos pecados, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, sempre buscando a restauração, sempre buscando a reconciliação, sempre buscando em nos manter no seu caminho. Deus tem a forma certa, o lugar certo para tratar conosco. Ele encontra um meio, ele encontra uma forma, ele encontra um momento adequado para vir tratar com as suas ovelhas. Na Bíblia nós encontramos muitos servos de Deus, em vários momentos sendo cuidados, tratados pelo Senhor. No texto que lemos, nessa profecia do profeta Isaías, nós já observamos o povo se reunindo e dizemos: vamos para sermos cuidados, para sermos tratados. Vamos até o monte para que o Senhor nos mostre, nos guie, nos ensine. O povo já reconhecia que era o Senhor que os liderava, que os ensinava, que os guiava. E o Senhor tem aquele jeitinho especial, Ele constrói uma situação, Ele te leva para um lugar
e no momento certo Ele trata com você. Nem sempre o lugar do tratar de Deus é um lugar agradável, às vezes é espinhoso. Com o povo de Israel, Deus usou com frequência o monte para o lugar do tratamento. Nós encontramos em várias passagens do Antigo Testamento Deus conduzindo um servo dele, ou conduzindo a sua nação até o monte. E ali sentados, e ali por horas, por dias, o Senhor tratava. Por isso é que o povo está dizendo: vamos subir no monte. Nós precisamos de direção, nós precisamos de ensino, nós precisamos que Ele nos mostre. Quando o povo de Israel estava em crise, ou quando a liderança estava em crise, Deus pegava ou o líder, ou pegava a nação e levava para o monte. Uma escalada difícil, cansativa, íngreme. Mas ali naquele lugar o Senhor ia tratando, ia mostrando, ia moldando, ia aperfeiçoando, ia arrancando as impurezas, as coisas distorcidas que estavam no coração e na mente. Por isso nessa noite eu quero falar sobre estar no monte com Deus, nesse lugar de tratamento, nesse lugar de restauração, nesse encontro de cura, de conserto. Eu quero mostrar na Bíblia alguns desses momentos onde o povo, ou um servo de Deus, ou um líder de Deus, está ali com o Senhor, e o Senhor diz: vamos ao monte. É hora de você ser tratado, é hora de conserto. Um dos episódios que eu quero mostrar é quando o Senhor conduziu Moisés para o Monte Horebe pela primeira vez. Depois que Moisés tinha fugido do Egito, e ele agora está vivendo numa região distante. Moisés tinha casado, estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Um dia o Senhor aparece a Moisés e começa a conduzir Moisés para o monte onde ele vai ser tratado, onde o seu coração vai ser tratado, e ele vai ser preparado pelo Senhor para ser o grande libertador do povo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então vejam, Moisés está trabalhando, e conduzido pelo Espírito Santo, ele vai se afastando, e de repente ele vai sendo conduzido para o Monte Horebe. E ele vai passar um tempo ali, porque o Senhor tinha propósito, o Senhor tinha algo a corrigir, a consertar na vida de Moisés. Moisés tinha perdido o conforto do palácio do faraó, tinha perdido os seus amigos, porque ele saiu do Egito corrido. Lembram que Moisés cometeu um assassinato no Egito? Ele matou um homem que estava açoitando um hebreu. Ele entrou na confusão para tentar defender o hebreu, e na confusão o pior aconteceu, e ele sai de lá como assassino. Ele é um foragido. Moisés está no deserto, está cuidando de ovelhas que não são suas, mas havia muita mágoa no coração de Moisés, e o Senhor quer preparar aquele homem para uma grande missão. E o Senhor pega Moisés e o leva para o Monte Horebe. Quando você pega
O significado original de Horebe, Horebe é lugar espinhoso. Lugar espinhoso. Estar em Horebe não era, naquele monte não era agradável. Ele está ali no alto, para subir já é uma dificuldade. Lá no cume ele está entre espinhos. Irmãos, tem horas que nós ficamos nos questionando por que o Senhor nos levou até esse lugar, nos permitiu viver essa situação, passar por esse incômodo, por essa dor, por esse contexto desagradável. Não foi agradável do ponto de vista físico para Moisés estar em Horebe. Mas é no meio daquela situação inquietante, é no meio daquela situação desagradável, é no meio daquele momento incômodo, que Deus se apresenta a Moisés e fala com Moisés. Aleluia. E Horebe se tornou o lugar onde Deus falou com Moisés. E nós vamos observar que não vai ser a única vez. Em outro momento, o Senhor vai outra vez conduzir Moisés a Horebe para conversar com ele. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor faz isso conosco. Nos momentos em que estamos inquietos, em que estamos envolvidos em situações angustiantes, dolorosas, situações que nos perturbam, Deus permite que vivamos isso, que passamos por esse contexto que não gostaríamos, mas para que nos tornemos mais sensíveis à voz de Deus. Essa com certeza não foi a primeira vez que o Senhor tentou falar com Moisés. Mas com certeza Moisés não estava tão sensível a ouvir a voz do Senhor quando ele estava lá na corte do faraó, cercado de cuidados, cercado de riquezas, cercado de pessoas que o admiravam. Às vezes, irmãos, é só no momento da inquietude, é só no momento das nossas perdas, é só no momento, irmãos, que o nosso conforto desaparece, que nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Quando você estiver num lugar espinhoso, quando você estiver num momento desagradável, quando você estiver passando por um momento difícil assim, lembre-se de buscar, ouvir, porque Deus fala conosco. Deus nos leva para Horebe, Deus nos leva para esses lugares inquietantes, mas ali o Senhor demonstra o seu amor, mas ali o Senhor revela os seus planos para a nossa vida. Mas um outro lugar de tratamento que nós encontramos na palavra do Senhor foi um monte chamado Monte Seir. Foi para esse monte que Deus levou o povo de Israel quando eles estão peregrinando no deserto e já está chegando a 40 anos. O povo não chega à terra prometida, o povo está desorientado no deserto, eles não sabem o que fazer e de repente Deus conduz o povo para o Monte Seir. Deuteronômio 2, de 1 a 3. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Por muitos dias o povo de Israel estava andando em círculo. Quando eles olhavam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, era só areia. Eles estavam sem rumo. E eles então começaram a andar naquela região e de repente o Senhor os conduz para próximo de um monte chamado Monte Seir. Então naquela área toda de deserto, onde você levantava a vista, você perdia no horizonte, era tudo plano, tudo a mesma coisa, mas agora tem algo diferente, tem um monte ali, o Monte Seir.
E diz que o povo rodava, mas ficava o tempo todo com o olhar naquele monte. Eles ficaram com medo de se afastar do monte. E ficavam girando em círculo. Estão vagando sem rumo. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós estamos desorientados. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como agir, não sabemos como reagir, nós não sabemos o que dizer. E estamos como a nação de Israel, andando em círculos, desorientados. E no meio da desorientação surge aquele monte. E sabe o que eles fazem? O monte passa a ser a segurança deles. Eles ficam com medo de se afastar do monte. Então eles rodam, mas eles querem ficar perto do monte. Eles querem ficar ali em volta. Eles se apegam àquele monte. Quando nós estamos desorientados na vida, quando nós estamos sem rumo, quando nós nos sentimos perdidos, nós tendemos a nos apegar alguma coisa como se fosse a nossa tábua de salvação, como se fosse a nossa segurança. Eu já vi muitas pessoas, porque estão passando por uma crise existencial, porque estão passando por um momento na vida em que eles não têm resposta, não têm rumo, eles começam a se tornar mais carentes, e em suas carências eles transferem para um objeto a sua referência. Se apega a uma coisa, e aquilo, se tirar aquilo da vida dele, parece que o mundo vai acabar, porque aquilo se tornou a coisa mais importante. Na verdade ele está perdido, e ele então transferiu toda aquela inquietude, para aquele objeto. Nós nos apegamos a lugares. Eu não vou sair daqui não, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, é mais seguro eu ficar aqui. O povo estava assim, é mais seguro ficar perto desse monte aqui. Alguns se apegam a pessoas. Estamos tão sem rumo na vida que uma pessoa se torna tábua de salvação. E aí ele transfere toda a carência, transfere toda a necessidade de afeto, transfere todas as suas inquietações para aquela pessoa. E aí aquela pessoa fica sendo o centro da vida. Mas não foi para isso que o Senhor colocou aquele monte na caminhada do povo. Irmãos, nada pode ocupar a centralidade de Deus nas nossas vidas, absolutamente nada. Quando você encontra uma pessoa que ela está mais apegada a um objeto, ela está mais apegada a um lugar, ela está mais apegada a uma pessoa do que ao Senhor, ela está perdida. É curioso porque Seir, que era o nome daquele monte, significa áspero. O Senhor colocou coisas ásperas ali, talvez uma vegetação, onde eles passavam naquele lugar, eles se arranhavam, eles se feriam, para dizer: vocês não podem se acomodar aqui. Deus coloca, irmãos, esses desconfortos, porque Seir não é um lugar definitivo, é um lugar de passagem. Eles têm que prosseguir para o alvo que o Senhor estabeleceu. E quando eles estão tentando se manter naquele lugar, diz que o Senhor se manifesta e diz: vocês já estão tempo demais nesse lugar. E o Senhor dá uma direção: virem para o norte. Virem para o norte. Se você entrou aqui nessa noite e você está se sentindo meio perdido na vida, há muito tempo, atrás de uma resposta, atrás de uma orientação, saiba, queridos, que a Bíblia é a nossa bússola.
Você precisa se dedicar mais à palavra do Senhor. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus guie a tua vida, os teus passos e conduza o teu caminhar. Sabe o que o maior sinal de que essa humanidade está perdida? É porque eles transformaram um local de passagem no lar definitivo deles. E eles se apegaram a esse mundo. Eles se apegaram a esse mundo. E parece que tudo se resume aqui. É aqui que terão todas as sensações ruins ou boas. Aqui é a casa final. E eles não conseguem ter uma dimensão de eternidade. Mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, irmãos, e nós não podemos nos apegar a isso aqui. Por isso o Senhor transformou esse local, o planeta Terra, num local áspero, nos inquieta, nos angustia, porque essa não é nossa pátria, esse não é o nosso lar. Nós somos estrangeiros, nós somos estrangeiros. A nossa cidadania não é daqui, irmãos. Estamos aqui por um breve tempo. Mas uma hora o Senhor nos tira daqui e diz: é o norte. O norte é a Jerusalém celestial. Aleluia. É a nossa pátria. É a nossa morada final. É ao lado do Senhor. Glória a Deus por isso. Não se apegue demais. Não se apegue demais. Há um outro monte que nós encontramos na Bíblia, onde o Senhor leva seus servos para lá para tratar, que é o Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele monte onde o Senhor levou Abraão quando foi cobrar dele o sacrifício de Isaque. Quando foi provar a fé de Abraão. Gênesis 22, de 1 a 3 mostra esse momento. Gênesis 22, de 1 a 3 diz: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Nunca foi o plano de Deus matar Isaque, mas provar Abraão, provar a fé. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E olha aqui o sinal aqui: a quem amas. E o Senhor está dizendo: é o único, é o filho da promessa, é o filho que tu sonhou durante muito tempo com tua esposa. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Moriá se tornou o monte do sacrifício. Agora Abraão está subindo com o seu filho Isaque para estar ali. Durante muito tempo não existia Isaque na vida de Abraão. E Abraão era um servo fiel, era um homem temente a Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus sabia o quanto Abraão queria Isaque, o quanto ele sonhou, quantas alegrias a vinda daquela criança trouxe a vida de Abraão. Mas o que o Senhor está querendo nesse momento é saber quem está no centro do coração de Abraão. Se ainda é o Senhor, ou se Isaque já tinha ocupado esse lugar. Irmãos, quantas vezes nós oramos o Senhor por uma bênção, suplicamos e a bênção vem, e o homem sem sabedoria coloca a bênção no lugar do abençoador.
Agora já está cultuando a bênção, agora tudo é para aquela bênção, seja bênção uma coisa, seja bênção uma pessoa. Deus não quer ser o segundo lugar na vida de ninguém. Ou Deus está em primeiro lugar na tua vida, ou Ele não está. Ou Deus tem a primazia na tua vida, irmãos, ou então Deus não tem espaço. Buscai a Ele em primeiro lugar, em primeiro lugar. Isaac veio como consequência de Deus ser o primeiro na vida dele. E agora o Senhor está levando Abraão até o Monte Moriá para ele entender esta lição. Quando nós, irmãos, pegamos algo que Deus deu como bênção e colocamos isso no lugar de Deus, nós estamos correndo o risco sério de perder aquilo. De perder aquilo, porque aquilo veio para a nossa vida como consequência de um andar com Deus, como consequência de um viver com o Senhor. Então nós temos que muitas vezes sacrificar o nosso Isaac. E o nosso Isaac é aquilo que gradativamente está tomando a centralidade que deveria ser de Deus. E colocar, por mais que fosse doloroso, Abraão entendeu, e ele está dizendo, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor, é teu. E que lição poderosa, irmãos. Abraão só desceu do Monte Moriá quando ele entendeu isso. Tem muita gente que ainda está no Monte Moriá, sabe por quê? Porque ainda não entendeu a lição. Esse presente de Deus para a tua vida, mas não é Deus na tua vida. Isso foi fruto de oração, foi fruto de busca, mas não foi para te afastar da comunhão, não foi para que você esquecesse do chamado de servir, não foi para que você permitisse que isso ocupasse um lugar tão grande e Deus ficasse em segundo plano da tua vida. Agora entende, irmãos, como muitas vezes nós passamos por situações desagradáveis a nós, mas é Deus nos chamando no monte. Vem cá, meu filho, está na hora de a gente sentar e conversar. Você entendeu tudo errado. Mas há um quarto monte, o monte do tratar de Deus, que é o Monte das Oliveiras. Aí vamos para Jesus, Monte das Oliveiras. A noite que antecede a crucificação de Cristo. Depois da última ceia com os discípulos, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, juntamente com seus discípulos, ao Monte das Oliveiras. Está lá em Mateus 26:30. Tendo cantado o hino, e o hino foi o encerramento da ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. E os irmãos sabem que foi uma noite terrível, onde Jesus tinha consciência plena daquilo que o aguardava, do seu calvário, do seu sofrimento, do peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. O Monte das Oliveiras ficou conhecido na Bíblia como o local de solidão. Ali Jesus passa uma noite desafiando os seus discípulos a orar, a vigiar com eles. E os discípulos sonolentos não conseguem acompanhar Jesus. E Jesus diz que ali o seu suor era como se fosse gotas de sangue. Ele estava ali numa batalha espiritual. O inimigo tentando fazê-lo desistir, devido a expectativa tão grande do que viria a ocorrer. Jesus se sente só, porque aqueles que ele investiu durante 3 anos, ensinou,
orientou, chamou de companheiros, agora não conseguem vigiar com Jesus. Aí, irmãos, nós passamos por esses momentos de solidão, onde aqueles que nós imaginávamos que nos entenderia, porque está conosco, anda conosco, vive conosco, não entende a nossa angústia, não entende a nossa inquietação, não entende o nosso problema, não entende o que se passa no nosso coração. E Jesus está cercado de pessoas, mas está só. Fisicamente falando, ele está ali só. Mas vejam, nós estamos falando fisicamente, porque o Senhor não abandonou seu filho em momento algum. E naquele momento, onde é que o Senhor vai buscar força? Onde é que Ele vai buscar consolo? Onde é que Ele vai buscar abrigo? Jesus se ajoelha e ora. Jesus se ajoelha e ora. E diz: meu Pai, meu Pai. Naquele momento ele entrega a sua vida. Naquele momento ele descansa nos braços do Pai. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Não ficar revoltado porque ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me apoia, porque quem eu esperava que me ajudasse está me atrapalhando. Não, Jesus naquele momento, irmãos, ele ora ao Senhor. Então, se você está passando por um momento em que as pessoas não estão enxergando, ninguém conseguia enxergar o sofrimento de Jesus. Ninguém conseguia dimensionar o tamanho da sua dor, do peso que recaía sobre os seus ombros. Mas quando ele se lança aos pés do Senhor, no Senhor ele encontra a perfeita compreensão. Não há nada que você passa que Deus não consiga entender. Deus não se confunde com os teus sentimentos. Porque a Bíblia diz que Ele vai, irmãos, Ele sonda os nossos corações. Ele vai onde o olhar humano, por mais perito, por mais estudado que seja, não consegue alcançar, o Senhor consegue. O Senhor consegue entender você quando você só pensa, nem fala. Por isso, se você está no Monte das Oliveiras, no lugar da solidão, saiba que ali você tem a melhor companhia, que é a companhia do Senhor. Que é a companhia do Senhor. Por isso o povo já estava tão acostumado a saber que no monte o Senhor tratava, no monte que agora já é o povo que está dizendo, em Isaías capítulo 2, versículo 3, vamos subir o monte do Senhor, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Aleluia. Irmãos, no monte do Senhor sempre haverá acolhimento. No monte do Senhor sempre haverá compreensão. O Senhor nos compreende. No monte do Senhor sempre haverá apoio. No monte do Senhor sempre haverá tratamento para o homem que precisa de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. A verdade é que não importa a situação que você está passando, não importa o monte, o que importa é que em todas as situações Deus trata conosco. Se você está no Monte Seir precisando de orientação, é Deus, é a nossa direção. Prossiga para o alvo que é Cristo. Se você está no Monte Horebe, no lugar espinhoso, Deus fala com você.
Se você for a Moriá, o Senhor vai exigir que você o coloque na devida posição. Ele é primeiro lugar na tua vida. O Senhor requer tratamento de prioridade. Mas se você está no Monte das Oliveiras, no lugar de solidão, o Senhor é teu verdadeiro amigo, teu bom conselheiro. Que nessa noite a sua palavra encontre um coração sedento e traga restauração e reconciliação. Bondoso Deus. Ó Deus, se há uma pessoa ao alcance dessa palavra, seja alguém que está desorientado, seja alguém que está se afastando dos caminhos, seja alguém que está se sentindo solitário, seja alguém que está em busca de uma resposta, que o Senhor trate. E ó Deus, esse coração volte a ficar em paz. Que essa alma aflita encontre, ó Deus, refrigério nos teus braços. Que sempre possamos recorrer ao Senhor que nos ensina, ao Senhor que nos mostra, ao Senhor que nos guia, que nos dá a direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sempre estado à nossa disposição para nos conduzir nos seus santos e retos caminhos. Te louvamos por essa palavra, ó Deus, e por mais uma vez o Senhor tratar conosco nesta noite. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia.